Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai fazer fichas, tá? Vamos fazer fichas aí de ordem paranormal. Todo começo de ano eu faço fichas atualizadas e mostro o que vai vir do sistema no ano. Então, agora em ordem paranormal a gente vai fazer o mesmo, só que eu vou fazer inclusive separado, tá? Nós vamos fazer aí uma ficha de cada uma das classes. Eu sei que muita gente vai começar a jogar ordem paranormal agora em 2026 e eu quero que você esteja preparado para isso, tá? Aqui no canal a gente tem vários vídeos já ensinando a jogar ordem paranormal e eu tenho um vídeo muito legal para quem tá começando a entrar nesse universo, explicando ali todas as pontas, onde começou, o que tem para você consumir, o que você precisa saber. Eu vou deixar esse vídeo no final do vídeo aqui já indicado para você assistir em seguida, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreve no canal que tem muita coisa de ordem paranormal vindo por aqui nesse ano e vem comigo aprender a fazer uma ficha. Hoje, especificamente, nós vamos fazer uma ficha de combatente, tá? A melhor classe aí de ordem paranormal, tá? Brincadeira, mas é a minha favoritinha, eu nunca neguei isso pra ninguém. Em ordem paranormal, nós temos 3 classes, tá? Combatente, especialista e ocultista. E eu vou literalmente fazer as 3 fichas aqui no canal explicando para vocês o início e principalmente as habilidades, né, como que elas funcionam, que o pessoal tem bastante dúvida. Geralmente a galera tá comentando aí nos vídeos antigos e eu vou trazer isso para você. Olha só, a gente vai fazer nossas fichas aqui pelo Cris, tá? O que é o Cris? O Cris ele é um site de fãs, tá? De ordem paranormal, em que você pode fazer fichas, você pode jogar a sua mesa de ordem paranormal nele. Eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui sobre o Cris, mas talvez na época em que você esteja assistindo esse vídeo, eles já migraram pro RPGpedia, tá? Também tem vídeo no canal já explicando sobre o RPGpedia, mas basicamente o RPGpedia vai ser o Cris com vários sistemas de RPG, como se fosse um Steam dos games. E lá vai ter também o Ordem Paranormal atualizado, tá? Com suplemento e tudo mais. Então, a gente vai fazer pelo Cris ainda, porque o importante é que é só o conceito da ficha e ele facilita bastante a sua vida para isso, tá? Vamos lá, é o seguinte, quando você começa a fazer uma ficha dentro do Ordem Paranormal, primeiro você precisa escolher sua classe, mas a primeira coisa que você precisa ver é qual Nex você vai jogar, tá? Nex é nível de exposição paranormal. E normalmente o narrador da mesa, o mestre de RPG, ele vai te falar ali, olha, não, a nossa campanha ela vai começar 0% de Nex, ela vai começar 5% de Nex. Enfim, ele vai dizer exatamente aonde vocês vão começar. Se você começa a 0% de Nex, é diferente, porque no 0% você não tem ainda uma classe definida. Você pode ter ainda tipo uma perspectiva do que você quer jogar, mas você não vai ser exatamente um combatente, um especialista ou um ocultista, tá bom? Então isso é muito importante você ter em mente. A partir dos 5% de Nex, aí você já escolhe a sua classe, beleza? Antes disso você pode jogar como mundano ou como sobrevivente. Já tem vídeo aqui no canal também, não vou me aprofundar muito nisso. Então vamos lá focar no combatente e no começo. Então vamos supor aí que você vai ser um combatente de 5% de Nex na hora de fazer a ficha. E aí, basicamente, você vai ter aqui a primeira coisa, que é a distribuição de atributos, tá? Dentro do Ordem Paranormal, nós temos 5 atributos: força, agilidade, intelecto, vigor e presença. Cada um deles é responsável por influenciar em uma perícia diferente, tá? Então, cara, vou dar um exemplo rápido aqui pra vocês. Olha só, força, tá? A força, ela vai influenciar diretamente nas perícias de atletismo e luta. Então, se você for um combatente que vai combater corpo a corpo, se você vai estar cara a cara ali com o seu adversário, é interessante que você tenha luta. Então, talvez força, priorizar o atributo de força pode ser interessante. Vai depender muito da estratégia que você quer jogar. Existe a possibilidade também de você ser um combatente baseado em agilidade, em poderes que te permitem fazer isso. Então é interessante você dar uma olhada aí em que estilo de jogo particularmente você quer que o seu combatente tenha, para ver se o seu atributo principal, qual deles você vai focar. Às vezes você fala assim, não, o meu combatente ele vai ser tanque, eu quero que ele seja muito forte no sentido de aguentar porrada. Aí o atributo principal que você vai focar é vigor, porque é ele que vai influenciar na sua vida, nos seus pontos de vida. Então vai depender muito da estratégia, mas os 3 atributos principais são esses, tá? Força, agilidade e vigor. Tenha isso em mente, que é bem importante. E aí a distribuição do ponto funciona da seguinte maneira, tá? Você tem 4 pontos para distribuir entre eles como você quiser. Lembrando que nenhum deles pode ser na distribuição de pontos maior do que 3, tá? Então, você ainda pode também fazer justamente o que eu vou fazer agora, que é tirar um ponto de um. Intelecto, por exemplo, eu vou deixar em 0, e aí eu ganho 5 pontos
para distribuir, o que é bem legal. Mas lembrem-se, o valor máximo inicial que você pode ter em cada atributo é 3. Então vamos supor que o meu combatente ele vai ser realmente focado em luta, ele não vai ser tanque nem nada disso. A primeira coisa que eu vou fazer então é adicionar 2 pontos aqui, ficando com 3. Então, dos 5 que eu tinha, porque são 4 pontos iniciais para distribuir, mais um aqui que eu tirei do intelecto, eu tenho 5 pontos para distribuir. 2 deles eu já coloquei em força. Os outros 2 eu vou colocar em vigor, olha só, e aí aqui vai ficar com 3 também. E o último ponto que me sobrou eu vou colocar em agilidade. Então, por meu combatente, que os 3 atributos principais são esses, eu vou focar dessa forma, tá? Tem várias builds aqui no canal já de combatente, vale a pena você procurar e oblitar em combatente que você vai ver, tá? Muito bem, então a primeira fase é essa, é distribuir os pontos pensando mais ou menos no estilo de jogo que você quer. Depois disso a gente vem para as origens, tá? As origens, elas vão dar um toque ali mais ou menos do que o seu personagem ele era, né? Qual era a profissão dele, o que ele fazia da vida antes de entrar para esse mundo aí do paranormal, tá bom? Então ela vai representar ali a sua vida pregressa e você vai precisar escolher uma delas, tá? A origem, ela é muito importante por te dar algumas perícias treinadas, então ela já vai te dar algumas, o que é muito legal, e também ela vai te dar alguma espécie de habilidade, um poder para o seu personagem ter de origem, que dependendo da sua build pode vir muito bem a calhar, e eu vou fazer algumas recomendações rápidas aqui para vocês. Olha só, aqui a gente tem todas as origens do livro base, tá, de Ordem Paranormal, lembrando que existe o suplemento Sobrevivendo ao Horror. Quais origens aí são legais para fazer um combatente, tá? Eu vou citar algumas aqui e não todas, tá? Uma delas que nós temos aí que é bem legal, por exemplo, é o próprio militar. Olha só, o militar é muito legal porque ele te dá pontaria e tática. Então, se o seu combatente for alguém que vai atirar à distância, pode vir muito bem a calhar. Ele tem o poder Parabellum, que te dá mais 2 em dano com arma de fogo. Então, não, meu combatente ele vai atacar de longe. Militar é uma boa opção. Lutador, tá? Lutador ele é a mesma coisa que o militar, só que para corpo a corpo. Ele vai te dar perícia em luta e reflexo, e você recebe mais 2 ali em ataques corpo a corpo. Então é legal para isso também. Quer ver outro interessante? A gente tem o policial, tá? O policial ele te dá mais 2 de defesa e percepção e pontaria. Pode ser legal dependendo do que você for fazer. Essas 3 aí elas são as mais utilizadas, tá? Eu vou escolher aqui a lutador para o nosso personagem, e aí ele já vem para a opção de escolhermos a classe. Lembrando que se você for começar a 0% de Nex, você vai jogar como mundano ou como sobrevivente. No nosso caso aqui nós vamos de combatente, então aqui ele até passa pra gente, né, as características iniciais do combatente. Ele já vai falar para você quanto que você vai ter de ponto de vida. Olha só, veja que se você comparar aqui com os outros, ó, o combatente ele é o que tem a maior vida inicial, porque você começa com 20 mais vigor, então vai ser um avanço legal. E ele também é o que recebe mais pontos de vida a cada novo nível de exposição comparado com os outros, tá? Qual que é o grande problema dele? O grande problema é a sanidade, galera. Se ele tem se ele tem uma vantagem ali na vida, ele tem uma fraqueza na sanidade, tá? E aí, ele traz aqui pra gente também as perícias que você já começa, e aqui eu vou fazer um adendo importante. O combatente, galera, ele é a classe de Ordem Paranormal que tem o menor acesso a perícias, tá? O combatente, ele sofre muito com isso. Você vai ter pouquíssimas perícias treinadas ali durante o jogo. Isso aí não tem o que fazer, se acostume com isso, tá? Não tem jeito mesmo. E aí, ele fala também das proficiências. O que são as proficiências? São aquele tipo de item que você tem habilidade suficiente para coordená-lo. Então, todo tipo de equipamento que se considera arma simples, você consegue ali mexer. Todas as armas táticas também, e aqui vale a pena você se aproveitar disso. E proteções leves, que vai te dar uma camada de defesa ainda maior, tá bom? Depois a gente tem aqui o nível, os poderes que você recebe a cada nível de exposição. E eu vou falar sobre eles muito em breve. Então vamos escolher aqui combatente, e aqui ele vem pra gente adicionar os últimos detalhes, tá? Mas isso aí é igual na ficha, então você coloca ali o que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, Oblitai18, tá? Você pode me seguir nas redes sociais, é @Oblitai18 em todas elas, e aí você pode ir lá e receber várias novidades do canal ao vivo aí com a gente, tá? Muito bem, é o seguinte, eu vou trazer a gente mais pra cá, pra vocês verem exatamente como que nós estamos aqui no momento. Olha só, perceba que eu fiquei com 23 de vida, porque eu tenho 20 de vida mais vigor, igual nós vimos. Nós temos aqui o nosso Nex atual, que é 5%. Você pode mudar a depender do que for o Nex da sua campanha. Ele fala pra gente já o deslocamento, né, o tanto que o seu personagem pode andar pela vida, por turno.
Perdão pela vida não, por turno. E ele fala pra gente também aqui sobre a defesa, que a gente com certeza precisa aumentar, né? Tá muito baixa aqui o que nós temos. E também as perícias, olha só. Veja que eu já comecei com as perícias luta e reflexo treinada. Por quê? Porque vem da minha origem, né? Origem de lutador. Então, a diferença é essa, olha só. O que acontece? Quando você tem uma perícia treinada, fica aqui entre parênteses o 5, porque significa que você tem um bônus de mais 5 nessa perícia. Então, quando você fizer a rolagem de dados ali para um teste de luta, por exemplo, você vai rolar um D20 mais 5, ou melhor, você vai fazer a rolagem de dados de acordo com o número que você tem em cada atributo. O D20, ele é o dado padrão. O que diabos isso significa? Vamos ver aqui, vamos tentar traduzir, tá? Olha só, perceba que luta, ela tem funcionalidade com a perícia de força. E obviamente você pode mudar isso, né? Tem alguns poderes que permitem que você mude isso, como por exemplo, rola luta com agilidade. É algo possível. Por padrão, a luta é força. Isso significa que o tanto que você tiver no atributo de força é o tanto que você vai rolar de D20s na hora do teste. Então aqui eu tenho 3 de força, significa que eu vou rolar, galera, 3 D20. Só isso? Não. Eu sou treinado em luta, então eu ainda tenho um bônus de mais 5. Ou seja, eu vou rolar 3 D20 mais 5 na minha perícia de luta. Tá bom? E aí, aqui no próprio Cris, você pode rolar a sua perícia, no RPGpedia você vai poder rolar também. Muito bem, fizemos já essa percepção, agora a gente vai continuar de acordo com o próprio combatente, pensando ali no que a gente pode fazer para melhorar e aumentar a ficha, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, tá? Que eu gostaria de comentar com vocês. É o limite de PE por turno. O que é PE? PE são os pontos de esforço. E você vai usar pontos de esforço para acionar habilidades. E cada Nex, a gente tem um tanto de pontos de esforço que é permitido nós gastarmos. Seus pontos de força, eles são limitados. Olha só, aqui no 5% de Nex, ele já fala pra gente, né? Que a gente tem aqui, ó, 1 PE por turno para gastar. Então, a minha habilidade, e a gente já vai falar dela, tá? Aqui, ó, ataque especial. Ele fala aqui que você tem que gastar 2 PS para receber mais 5 no teste e rolagem de dano. Isso significa o quê? Significa que você não pode usar a habilidade? Não, tá? Significa que você pode utilizar. O grande problema é que você não vai conseguir fazer nenhum aprimoramento nela. A minha habilidade de origem ela é passiva, então não conta, tá? Mas eu já vou explicar o ataque especial para você. Basicamente, a gente tem toda uma quantidade de PE por turno que pode ser gasta, mas lembre-se, o ataque especial, apesar dele gastar, olha aqui, 2 PE para fazer a habilidade, a gente só pode gastar 1. O que isso significa? Significa que a gente não pode utilizar o ataque especial? Não, tá? A gente pode utilizar o ataque especial, só que você não vai poder fazer nenhum tipo de aprimoramento ali nele, tá? E aí, vamos lá. Qual que é a parada? Quando você tem um combatente, você tem algumas coisas que vão encaixar nisso daqui, principalmente a quantidade de perícias. Por enquanto, a gente só tem as perícias aqui que são da origem, que é luta e reflexo. Mas a gente pode ter mais perícias, tá? A gente pode ter algumas perícias aí treinadas. Ele fala pra gente que o combatente em específico começa com luta ou pontaria treinada. Luta a gente já ganhou da origem. Então, obviamente, eu vou pegar aqui pontaria, tá? Eu vou pegar pontaria e aí a gente vem e coloca 5% de bônus aqui, mais 5 de bônus, e vai dar pontaria mais 5 que eu peguei. Isso daqui tá na onde, tá, galera? Isso aqui é as perícias treinadas que o combatente começa. Quando a gente escolhe a classe combatente, ele dá essa opção pra gente, tá? Lá no livro de regras. Então, ele fala luta ou pontaria, como eu já tinha luta da origem, peguei pontaria, e ele fala ali fortitude ou reflexo. Reflexo a gente já tem também pela origem. Ou seja, então eu vou pegar a outra que é fortitude, que vai estar aqui pra cima, olha, fortitude. Também a gente vai ser treinado, então tem mais 5 nela. Nessa brincadeira aqui, ó, a gente já tem 4 perícias treinadas, o que vale bastante. Além disso, você também escolhe uma quantidade de perícias treinadas igual a 1 mais intelecto. Eu tenho 0 de intelecto, isso significa que eu posso pegar só uma perícia. O que é interessante eu pegar aqui? Quais são as perícias que vale a pena priorizar? Olha, iniciativa é muito bom, tá? Mas vontade é melhor ainda. Por quê? Porque, galera, lembra que eu falei que Deixa eu voltar aqui para baixo para vocês verem. Lembra que eu falei que um dos pontos fracos do combatente é a sanidade? Pois é, a maioria dos testes que você faz para ver se você vai perder ou não sanidade é com a perícia de vontade. Então é interessante você ter esse bônus do mais 5, porque o combatente ele já sofre com uma sanidade baixa. Então, iniciativa é importante, mas eu acho que vontade ainda é mais, tá? Na minha opinião. E basicamente é isso. Tá pronto aí o danoninho do nosso combatente para você jogar.
qual que é o lance do ataque especial, tá? Vamos lá que eu vou te mostrar em detalhes. Primeira coisa que vale a pena deixar claro é com relação aí ao limite de PE que eu comentei antes, né? Por mais que o ataque especial ele custe 2 PE e o nosso limite por turno é 1, o livro ele traz pra gente logo acima ali das classes, deixando claro que, olha, independentemente do limite, você sempre pode utilizar pelo menos uma habilidade em seu custo mínimo por turno. Então, olha, o limite é 1, mas ele sempre fala que eu posso utilizar uma habilidade no seu custo mínimo. Se o custo mínimo do ataque especial é 2, você pode utilizar mesmo assim. Você vai gastar 2? Vai gastar 2, mas ela é uma exceção à regra, tá? E o ataque especial, que é ali o, vamos dizer assim, o ouro, né, do combatente, é o que salva ele de muita coisa, porque pensa assim, o combatente ele foi feito para atacar, para combater, certo? Então ele precisa ter ali algum bônus de ataque ou dano para acertar os adversários. E é exatamente isso que o ataque especial faz. Se a gente pegar para olhar aqui, né, a gente vai conseguir ver que, olha, o ataque especial ele diz que a gente pode gastar 2 pontos de esforço para receber mais 5 no teste ou na rolagem de dano. Então, pausa aí. Isso significa o seguinte, você vai gastar 2 pontos de esforço, você vai tirar da sua ficha ali 2 pontos de esforço, e aí você vai poder escolher se você quer esse bônus aí de mais 5 no ataque ou no dano antes de realizar o ataque, tá bom? Porque aí você soma, se for o teste de ataque ele é sempre para acertar o alvo e o dano efetivamente é o que você vai causar na vida dele. Então você tem que pensar na estratégia que é mais viável, tá? Além disso, ele fala pra gente o seguinte, olha só, depois do ponto ali, né? Ele fala que conforme você avançar de Nex, você vai poder gastar 1 ponto de esforço adicional para receber um bônus de mais 5. E você pode intercalar isso. Então, quando você puder gastar ali o limite de PE um pouco a mais, você vai poder escolher gastar. Olha, eu vou gastar aqui 3 pontos de esforço, porque eu quero colocar mais 5 no ataque e mais 5 no dano. Ou então não, eu vou gastar esses 3 pontos de esforço porque eu quero colocar mais 10 no ataque, para ter a certeza de que eu vou atacar o alvo. Isso é possível também, tá? Então essa habilidade é bem legal por conta disso. Basicamente, como que funciona para ativar ela? Antes de realizar aqui o ataque com luta ou pontaria, né, se eu for corpo a corpo ou atirar à distância, eu vou declarar. Falo assim, olha, eu vou gastar aqui, ó, 2 pontos de esforço, e aí eu tiro esses 2 pontos de esforço da minha ficha para ir lá e avançar nisso. Então, falou, ó, eu vou colocar mais 5 em ataque. Aí eu rolo a perícia de luta, ele fala pra mim aqui quanto que eu tirei, e aí aqui eu somo mais 5. Então 16 mais 5 eu vou ter 21 no total, correto? Beleza. Aí aqui outro interessante sobre a rolagem de dado, né? Percebam aqui que o próprio sistema, ele já rolou pra mim os 3D20. Por que 3D20? Porque eu falei lá, né? Vai ser o número de dados, é o número que você tem no atributo. Como eu tenho 3 de força, eu rolo 3D20. E aí você vai pegar o melhor resultado. Olha só, eu tirei 5, 11 e 11 nos meus dados. Isso significa, então, que eu vou pegar um dos 11 e adicionar 5, por isso que deu 16, tá? A matemática de rolagens de dado no Ordem Paranormal é essa. Muito bem, e aí, o que mais que nós temos que saber? Nós temos que ver aqui a parada dos equipamentos e da defesa. Aí o que você precisa ver na hora de escolher os seus equipamentos é o seguinte, tá? A gente vai vir aqui, ó, em inventário, e aí você vai ver que tem aqui a parada de patentes. Isso é algo que o narrador, o mestre, também vai definir. Você precisa perguntar para ele, falar, olha, que patente que nós vamos começar? Considerando que você vai começar a jogar Nex 5, é natural que a patente seja essa que tá aqui de recruta, que é a patente mais baixa que a gente tem dentro do Ordem Paranormal para pegar itens. Mas pode ser que o narrador queira fazer diferente, ele é bonzinho e quer aumentar aí, então você precisa perguntar para ele qual que vai ser a patente inicial, e aí você consegue ver que dependendo da patente você tem bônus aqui diferentes, tá? Dos itens que você pode pegar. Considerando aqui a patente recruta, que é a padrão, né, digamos assim, é a mais baixa entre eles, nós temos ali o limite de itens 2, que significa que a gente pode pegar até 2 itens. Os itens dentro do Ordem Paranormal, eles são divididos em 2 categorias, tá? Eles são divididos em espaço e categoria. Eles são divididos em 2 coisas, espaço e categoria. O que significa? Significa o seguinte, você que vai pegar ali algum item, você precisa dar uma olhada no tanto de espaço que ele ocupa, para ver se você pode carregar, e esse espaço ele é medido pelo tanto de força que você tem. Então, perceba que aqui, ó, a minha carga máxima, ela é 15, ou seja, eu posso carregar até 15 espaços, 15 itens de um espaço, ou itens diversos que somem até dar 15 de espaço. Agora, a outra grande questão que vem é ali a da categoria. Os itens mais importantes, eles vão ter um número de categoria que a gente precisa respeitar na hora de escolher esse item. Perceba que no Recruta, como eu disse, a gente pode carregar aqui 2 itens de categoria 1, que é a categoria mais baixa. No Ordem, a gente tem itens até de categoria 4, para patentes mais avançadas.
Então vamos fazer aqui na simulação do recruta, dando uma olhada o que poderia ser mais viável. Então eu tenho que respeitar o limite de carga, eu tenho que respeitar o limite de categoria, eu tenho que respeitar também, galera, as minhas proficiências, tá? As proficiências. Lembra aqui que a gente, na hora de escolher combatente, ele falou qual tipo de proficiência a gente tem? Se você não tem a proficiência necessária, você não consegue utilizar aquele item, tá? Dependendo do item, tem até uma desvantagem e tal, enfim, mas não é interessante. O interessante é você sempre pegar itens que você tem proficiência, beleza? Então, a gente tem proficiência aqui de armas táticas, eu vou tentar pegar alguma, e proteções leves para aumentar nossa defesa. Vamos ver na parte de equipamentos do livro o que a gente tem para isso, tá? Aqui no Cris ele já traz pra gente compiladinho, ó, os itens que nós temos acesso, o que facilita bem a nossa vida, e você vai conseguir entender melhor isso. Olha só, a Asha, por exemplo, ela é uma arma tática. Aqui pra gente tudo bem, porque nós temos proficiência em arma tática, então a gente poderia pegar ela. E ela tem aqui, ó, categoria 1. Então, espaço 2, categoria 1, a gente consegue pegar, porque a gente tem até 2 itens de categoria 1 para selecionar. Então a Asha daria. Qual que é o problema da Asha? O problema da Asha é que ela é 2 mãos. Isso significa que a gente não conseguiria utilizar um escudo, por exemplo, porque você vai estar com as 2 mãos ocupadas segurando a Asha. Ainda assim, ela é uma ótima arma para se usar inicial. O arco já é o contrário, ó. O arco é uma arma simples, categoria 0. Então aqui, se ele sendo categoria 0 e arma simples, eu poderia pegar 15 arcos. Não daria 15 porque o espaço eu tenho 2, né? Mas daria para pegar alguns arcos, por exemplo, e deixar no meu inventário, se eu quisesse. Não faz tanto sentido, mas poderia ser, tá? E aqui você vai ver que tem uma infinidade, cara, de armas que dá pra escolher. Inclusive, olha só, dá pra fazer um combatente ali de espada e escudo, como se fosse um guerreiro, tá? Isso é muito legal. A espada é uma arma tática, nós temos proficiência com arma tática, ela é de uma mão, o que permite que a gente utilize alguma coisa na outra mão. Ela é categoria 1, dá pra gente pegar 2 itens de categoria 1 e espaço 1. E olha só que legal, ela tem aqui o dano D8, um D8 e um D10, né? O que significa? Se você estiver segurando a espada só com uma mão, ela causa um D8. Se você estiver segurando a espada com 2 mãos, ela causa um D10. É como se você tivesse mais força, né, pra segurar ali a arma. Mas eu queria mostrar pra vocês também a parte de proteções. Olha só, a gente tem aqui o escudo, tá? O escudo ele é categoria 1 e espaço 2. Quer dizer que se a gente pegar um escudo, a gente vai já gastar uma das nossas categorias e ele também fica na mão, então você precisa ter uma mão para utilizá-lo, beleza? Olha só, precisa ser empunhado em uma mão. Então vamos fazer assim, eu vou fazer o seguinte, tá? E tem a proteção também, que é como se fosse uma armadura. Se eu pegasse um escudo e uma armadura, eu ia ter uma defesa muito boa, eu ia ter um bônus de defesa 7, mas eu só poderia utilizar uma arma que não tenha categoria. Então isso precisa ser respeitado. Aí vale a pena você pensar no que você quer utilizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma Asha, eu vou usar ela com as 2 mãos, então eu vou adicionar ela aqui na minha ficha. E eu vou vir aqui na proteção e vou pegar uma proteção leve, tá? A proteção pesada a gente não consegue pegar por vários motivos. Porque nós não temos proficiência com proteção pesada, a gente só tem proficiência com proteção leve, e ela é categoria 2, e a gente não pode ter item de categoria 2, a gente só pode ter item de categoria 1, tá? Então eu vou pegar aqui uma proteção leve e a Asha. E aí, vamos dar uma olhada no inventário para ver como que ficou. Olha só, eu tenho aqui a Asha, vou equipar ela. Eu tenho a proteção leve, que vai me dar um bônus de mais 5 de defesa, o que é muito bom, tá? E eu posso usar a proteção, porque é como se ela fosse um colete ali, ó, uma jaqueta de couro pesada, e a Asha nas 2 mãos que vão estar ocupadas. E aí, olha só, eu ainda tenho... as categorias já foi, então se o item tiver alguma categoria eu já não consigo mais pegar, mas a carga máxima eu ainda consigo levar bastante coisa, tá vendo? Meus itens só ocuparam 4 de 15, então vale a pena eu dar uma olhada nos itens que existem e pegar itens que sejam categoria 0 e que vão me dar alguns bônus interessantes. Por exemplo, eu posso pegar aqui munição, ó, munição de bala curta para carregar para algum amigo meu do time, por exemplo, que é categoria 0 e espaço 1, eu posso carregar para ele esses itens. Muitas vezes o combatente ele faz esse serviço, tá, galera? Isso é algo comum, o combatente ele carregar os itens para os colegas de equipe, porque as outras classes não têm tanto espaço assim, porque elas não investem em força normalmente. Tá bom? Então isso é bem comum. Agora, o que vale mais a pena, eu vou te dar um brinde aqui, que você que chegou no vídeo até aqui, é o seguinte, dentro da categoria de itens gerais, a gente tem muita coisa útil, tá? Uma das coisas muito útil é bandoleira, mas a gente não consegue mais pegar, porque a gente já tá com as nossas categorias ocupadas. Quando você evoluir de patente, vale muito a pena você investir uma bandoleira, tá? Porque ele fala que você pode sacar ou guardar um item do seu inventário como uma ação livre. Isso é bom porque, dentro do Ordem Paranormal, a gente não tem uma espécie de poção de cura, porque a gente tem um cicatrizante, que faz o mesmo efeito, que ele cura você.
Você pegar um cicatrizante, você precisaria, lembra que eu tô com a acha em 2 mãos, eu precisaria guardar a acha, pegar da minha bolsa lá um cicatrizante, usar, e depois guardar, pegar a acha de novo. Tem todo esse trâmite aí, essa logística a ser realizada. Se você tem uma bandoleira, você consegue guardar e pegar um item como uma ação livre. Então eu consigo ali sacar o cicatrizante como uma ação livre, o que adianta bastante a nossa vida e faz com que você se cure mais rápido. Então a bandoleira ela se mostra ali como um dos itens principais, mas a gente infelizmente não consegue usar ela por agora, tá? Outras coisas interessantes que a gente tem aqui, o próprio cicatrizante, mas ele é categoria 1, então não dá para você utilizar, o que é uma pena, mas você pode pegar uma corda, que é sempre bem interessante para um combatente, eu vou pegar inclusive, você pode pegar uma granada de atordoamento, que é muito útil. A grande questão da granada, né, é que você precisa ter uma pontaria para ir bem na parada, a gente tem pontaria, então beleza. Olha só, você precisa empunhar ela, então a gente vai ter que guardar a acha. Se a gente tivesse a bandoleira, a nossa vida seria muito mais fácil. E aí você gasta uma ação padrão para arremessá-la até algum ponto. Então a granada é interessante, vou colocar no inventário também pra gente ter, vai que precisa, né? Kit de perícia, ó, categoria 0. É interessante você levar um kit de perícia, porque ela vai te dar um bônus em algumas perícias ali que exigem kit. Então vou pegar um kit de perícia. Máscara de gás, cara, máscara de gás é muito útil, tá? Para várias situações, para diversas situações. Todas as que tem ali categoria 0 e tem espaço sobrando, vale a pena você ler a descrição e pegar. Tá? Vale bastante a pena você ler a descrição e pegar. Então é isso, olha só, eu ainda fiquei com espaço sobrando, eu tô com a carga aqui de 9 de 15, e você tem vários itens úteis sem violar o limite de categoria, tá? Basicamente é isso. Aí, galera, a ficha basicamente tá pronta, tá? É bem simples, é mais uma questão de você escolher, distribuir pontos, escolher classe, perícia e itens, que é o que leva mais tempo. Depois disso, é você partir pro jogo. A grande questão aqui do combatente é depois, quando você passa de Nex, o seu nível de exposição ele sobe ali para Nex 10, porque você vai escolher uma trilha. Uma trilha é como se fosse uma subclasse dentro do Ordem Paranormal, e aqui no canal eu já tenho vídeo sobre todas as trilhas, inclusive do livro de regras e do suplemento, então vale bastante você dar uma olhada na playlist que vai aparecer agora aqui no final do vídeo, tá bom? Tem bastante coisa de Ordem Paranormal rolando no canal, nós estamos jogando, por exemplo, aí Vendetta Oculta, né, a campanha oficial de Ordem Paranormal que tá muito massa, vale a pena você ver para aprender a jogar um pouco mais, entre os outros vídeos tutoriais que nós temos por aqui. Espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal, um abraço e tchau, até a próxima!